Fala, meu povo! Olha quem está aqui novamente nos estúdios do Soma Concurso. Desta vez esse projeto destinado à Polícia Militar do Distrito Federal. Eu sei que você tem o sonho de ingressar nesta gloriosa e nós viemos aqui para te ajudar. No dia de hoje nós vamos resolver umas questõezinhas inéditas sobre direitos fundamentais. Vamos dar ali início bem com o pé na porta, perfeito? Vamos lá, direitos e garantias fundamentais, professor Gabriel Ramos, e lembre-se sempre de acessar o site do Soma Concursos. Já vamos direto para a questãozinha. Ao fazer a sua ronda noturna, Cabuloso notou uma movimentação estranha em um hotel conhecido por já ter sido utilizado como ponto para tráfico de drogas. Após a verificação sumária, avistou a realização de compra e venda de uma substância semelhante à maconha em um quarto no 5º andar. Com isso, por meio de entrada forçada, realizou a prisão de alguns indivíduos e vasta quantidade de entorpecentes. Então, o que essa questão está tentando fazer você lembrar é do inciso 11º do artigo 5º, que é o artigo que nos traz sobre a inviolabilidade do domicílio, perfeito? Então, vamos aqui, já vamos para a nossa letra A. O policial agiu corretamente, uma vez que a Constituição permite o ingresso forçado em quartos de hotéis por policial no exercício de sua função, uma vez que não se enquadram como residência. Esta opção, essa alternativa, o que ela veio? Para ver se você está por dentro do entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que desde que seja utilizado para habitação, um quarto de hotel será sim considerado uma residência, perfeito? Então, essa questão ela está errada justamente por virar e falar assim, olha, não é uma residência, é um quarto de hotel, né? Uma instituição privada. Não, meu querido, se estiver ali sendo utilizado, poderá sim, tá bom? Poderá sim ser considerado como residência. Aí vai entrar ali naquela discussão, mas era usado só para venda de drogas. Olha, quando a questão não fala, a gente não fica procurando pelo em ovo, tá certo? Então, a letra A já está fora de cogitação. O policial agiu incorretamente, uma vez que a autoridade policial somente pode entrar em quarto de hotel no período noturno quando amparado por mandado judicial. Olha só, de fato, ele estava no período noturno, né? A ronda ela era noturna. Mas olha só, vem aqui esta e fala o seguinte, quando amparado por mandado judicial. Na verdade, o inciso 11 nos fala justamente o contrário, tá? Mesmo com mandado judicial, um policial ele não pode ingressar durante a noite em uma residência. Esse assunto, ele inclusive veio na lei de abuso de autoridade, ok? A lei de abuso de autoridade diz que durante o dia vai das 5 às 21. Isso aqui é só para você ter uma noção. Me conta, professor, que um policial poderá entrar em período noturno sem o mandado judicial. Aí, meu querido, vai ser o seguinte, vai ser em caso de flagrante, em caso de desastre, ou para prestar socorro. Ok? Nestes 3 casos aqui, ele pode sim entrar no período noturno e sem o mandado judicial, tá certo? Sobrou então alternativa C e D. O policial deverá estar amparado por fundadas razões justificadas a priori que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
Letra D, o policial deverá estar amparado por fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Então nós já notamos que a única diferença da C para D é este a priori e este a posteriori. A priori quer dizer antes e a posteriori quer dizer depois. Olha só, você está em uma situação de flagrante delito. Você vai simplesmente enviar, né, uma requisição para ir para o Ministério Público, pedir para o juiz deferir? Não faz sentido que essa justificativa seja a priori, ok? Essa justificativa, em recente entendimento do Supremo, ela será a posteriori. Mas preste bem atenção na justificativa que você dará quando estiver no exercício de sua função. Por quê? Porque poderá acarretar sanções penais e cíveis caso você dê uma justificativa totalmente furada, tá certo? Próxima questão. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário em qualquer caso, indenização ulterior. Então nós estamos falando aqui do poder de requisição. O poder de requisição. E o que nos fala o inciso 25 do artigo 5º sobre essa possibilidade de requisição? Então está acontecendo, né, uma enchente. Você policial olhou e disse: eu preciso ajudar. Mas para isso você precisaria pegar aquela lancha, né? Lancha enchente não dá certo. Aquele jet ski caríssimo do seu vizinho que custa 250 mil reais. Você vai lá, pega, porque está muito cheio, você consegue usar um jet ski, você pega e sai salvando as pessoas. Porque você teve uma requisição, não é uma solicitação, uma requisição. Você precisa e você vai pegar, ainda que contra a vontade dele. Beleza, você pegou e o Estado ele é obrigado a indenizar o particular. Ele será obrigado a indenizar caso haja dano. Ok? Se não tiver dano, o Estado ele não é obrigado a indenizar. Perfeito? Por quê? Porque era princípio da supremacia do interesse público, né? Princípio, né, da vergonha na cara. Tem gente precisando e você preocupado com o seu jet ski. Então a questão está errada, uma vez que a questão nos traz que é em qualquer caso. Após discordar de determinada multa sanitária, João Podrão procurou um advogado para orientá-lo sobre a necessidade de ingressar em juízo para reverter a multa que lhe fora dado. Então, João Podrão tem ali um hot dog, né? Um carrinho que ele vende o sanduíche dele de péssima qualidade. Veio a Anvisa e deu-lhe uma multa para ele ficar esperto. Então, João não concorda. Ele fala que o hambúrguer dele é de boa qualidade e aquele rato que estava ao redor era um mascote. Ok? Então, vamos ver aqui quais são as opções que João Podrão tem. João deverá primeiramente esgotar as vias administrativas para então pleitear a anulação em juízo. Meus queridos, o Brasil ele não adota o contencioso administrativo. Nós adotamos o princípio da jurisdição una. O princípio da jurisdição una nos traz que toda e qualquer ilegalidade, todo e qualquer caso poderá ser levado ao judiciário. Então, ele não precisa esperar que se esgote as vias administrativas, pelo menos não neste caso, para que ele possa ingressar em juízo para tentar anular esta multa. Você poderá, né, antes mesmo de ter uma decisão administrativa, você poderá ingressar em juízo, tá certo? B. O ato administrativo poderá ser objeto de reclamação independentemente de esgotadas as vias administrativas, caso contrarie súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Olha só. Veja bem,
quando nós estivermos diante de uma súmula do Supremo Tribunal Federal, lembre-se sempre que essa súmula ela possui eficácia erga omnes, ou seja, ela atinge todos que se encontram em território brasileiro. Então, por vezes, a própria administração pública vai lá e não segue esse entendimento da súmula vinculante, que é obrigatória. Ok? Então, a gente está falando o seguinte: se aquela multa contrariou uma súmula vinculante do STF, eu posso ir direto ao STF, eu posso ir ao STJ, o que eu faço? Primeiramente, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, já referendou isso aqui, ó. Primeiramente, você precisará esgotar as vias administrativas, trata-se de uma exceção. Trata-se de uma exceção, perfeito? Junto com outras, tá? Olha só, quando você vai reclamar, né, quando você vai entrar em juízo contra o INSS, você precisa de uma negativa do INSS. Quando você irá tentar entrar com um habeas data, você precisará primeiro de uma negativa da entrega daqueles dados. E você que gosta de futebol, conhece o famoso tapetão, né, que é a justiça desportiva. Nós estudamos isso quando falamos de ordem social. Para você questionar judicialmente decisões desportivas, primeiramente precisará também esgotar as vias administrativas. Essas são exceções do princípio da jurisdição una, perfeito? Então, temos aqui, está errado, porque precisa sim esgotar as vias administrativas. A opção pela via judicial implicará em renúncia tácita à via administrativa. Meus queridos, minhas queridas, meus cheirosos e meus tudo de bom. Essa aqui é a nossa resposta correta. Chegamos a ela, por incrível que pareça. Veja bem, quando você entrar em juízo, ok? Quando você entrar em juízo, será declarado a renúncia tácita àquele pleito que você fez administrativamente. Eu sempre alerto, tá? Para quem me pergunta, porque é o seguinte: na via administrativa você tem recurso, mais recurso, aí você tem um pedido de reconsideração, você tem todo aquele trâmite, e aí depois disso você vai para a justiça. Preste atenção, por que você irá na justiça primeiro? Por quê? Porque a justiça ela fará coisa julgada, né? A justiça decidiu, acabou para você, Então esgota a via administrativa, depois você corre para a justiça. Por quê? Porque se você for direto na justiça, estará dada a renúncia tácita do seu pleito administrativo, né? Então aqui temos a nossa resposta correta. Letra D. Caso opte pela via administrativa, a decisão obtida em recurso não fará coisa julgada formal. Aqui era fará coisa julgada formal, mas não material, uma vez que essa só poderá advir de decisão judicial. Esta questão também está errada, por quê? Porque as decisões realizadas, ok, tanto em sede administrativa, ela não fará coisa julgada nem formal, tampouco material. E qual é a diferença, professor? Ainda bem que o professor está aqui, vem que eu te conto. Enquanto a coisa julgada formal faz com que aquela análise de mérito seja irrecorrível no seu processo, ou seja, eu tenho aqui um processo de multa. Fez ali, a justiça fez uma coisa julgada formal. Então, neste processo, eu não posso mais recorrer. Já a coisa julgada material, esse mérito, ele não poderá ser discutido em nenhum outro processo. Mas vale dizer que somente a justiça, somente um órgão do judiciário pode fazer coisa julgada, seja formal, seja material. Isso não está no escopo do executivo ou quem quer que esteja
exercendo essa atividade administrativa. Direito Constitucional, segundo a Constituição Federal de 1988, o Tribunal do Júri é competente para julgar crimes dolosos contra a vida. No que se refere ao Tribunal do Júri, assinale a alternativa correta. O uso de algemas por parte do réu implica em prejuízo à defesa. Eu odeio quando a gente começa pela correta, ok? E olha que fui eu que criei a questão, gente. Mas vocês são espertos. Se eu ficasse colocando só por último, vocês iam pegar a manha, né? Você pensa que eu não conheço concurseiro, não? Você pensa que eu não tive no seu lugar, não, né, Pangaré? Já tive, inclusive estudando para PMDF também, tá? Tá, bonitão? Então não vem dar um despertinho para mim, não. Que na escola que você se formou, eu era monitor. Porque, né, fraco do aula também é demais, né? Eu era monitor. Inclusive, o professor, de fato, já foi bedel. Você lembra daquela música? E agora eu era o rei, eu era o herói, era também juiz. Não, esquece, a música fala já fui rei, já fui bedel e alguma coisa assim. O professor tá com falta de cultura pelo jeito, ok? Vamos lá, o professor tá tentando lembrar a música, o professor tá tentando lembrar. Agora eu era o rei, era bedel e era também juiz, viu? E pela minha lei a gente era obrigado a ser feliz. Lembrei. Então, em entendimento recente peronomútil do Supremo Tribunal Federal, quando o cara está ali sentado no Tribunal do Júri, ele não poderá estar algemado, ok? Um entendimento, um conhecimento muito bom que a gente tem que ter é o seguinte, ó. No Brasil, o Tribunal do Júri, ele somente será aplicado nos crimes dolosos contra a vida, tá bom? 2 pontos, um crime contra a vida, né, tem que ser contra a vida de outrem, e, acima de tudo, um crime doloso. Você já estudou em direito penal que um crime doloso é aquele crime que o agente ele teve a vontade. Lembra? Ele teve a vontade de praticar o crime. Então não vai ser aqui um crime contra a vida culposo, né? O crime culposo ele ocorre com que? Imperícia, imprudência e negligência. Não é o nosso caso aqui. O nosso caso ele quis praticar este crime. Apesar da Constituição Federal de 88 trazer a soberania dos vereditos, rapaz, olha o professor cometendo erro de iniciante aqui, ó. Assinale a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Viu? É assim que acontece em prova. Aí complica. Não, o professor está enferrujado. Muito tempo sem fazer concurso público. Preciso fazer. Ó, fazer o seguinte. Se o soma bater 2.000 inscritos, o professor Gabriel irá fazer o concurso da PMDF. Tá resolvido. E vou sem barba. Apesar da Constituição Federal de 88 trazer a soberania dos vereditos, a decisão emanada pelo Tribunal do Júri poderá ser objeto de recurso. Perfeito. Porque, primeiro, a decisão do Tribunal do Júri poderá ser totalmente contrária aos fatos, porque o Tribunal do Júri nada mais, nada menos é do que, né, aquele princípio da pessoa ser julgada pelos seus pares. A caneta caiu de novo. Ser julgada pelos seus pares. Sabe quem entende bem disso? Professor Arthur. Professor Arthur, quando advogado, é o rei do júri. Ok? Então nós temos um caso recente, que é o caso da Boate Beijo, que infelizmente, eu não quero processo, né? Que infelizmente teve aquele acidente, várias pessoas morreram. O Tribunal do Júri entendeu como um crime doloso
O que você viu nas nossas aulas de direito penal não foi bem isso, né? Mas aí o júri entendeu como homicídio doloso e aí teve uma série de irregularidades no processo. Por meio dessas irregularidades, o Ministério Público teve acesso a provas antes, o Ministério Público arrolou provas sem a defesa ver, foi uma bagunça. O que veio então um tribunal? O tribunal decidiu que aquele júri por hora seria anulado, ok? E teria ali correndo alguns recursos, gerando o alvará de soltura daqueles que estavam por hora presos. Então poderá sim ser objeto de recurso a decisão do tribunal do júri, perfeito? Vamos lá. Os prefeitos, ainda que cometam crimes dolosos contra a vida, não serão julgados pelo tribunal do júri. E aí, meu querido, que está correto, de acordo com o inciso 10º, mas dessa vez do artigo 29 da Carta Magna. Porque o que traz, então, esse artigo 29, inciso 10º da Carta Magna? Ele nos traz que o prefeito ele será julgado pelo tribunal. Aqui nós entendemos pelo corpo de desembargadores. Uma das exceções do tribunal do júri são os foros por prerrogativa de função expressos na Constituição, tá certo? Expresso na Constituição. Como a própria Constituição outorgou um foro ao prefeito, ele não será processado nem julgado pelo tribunal do júri, mas sim por um tribunal, formado por desembargadores. O crime de latrocínio será julgado pelo tribunal do júri. Temos aqui a nossa resposta e eu te explico por quê, porque eu sei que você está curioso, já que você sempre viu que um latrocínio é um roubo seguido de morte. E onde é que na nossa lei fala sobre o latrocínio? O latrocínio, ele está ali no famoso artigo 157, ok? No artigo 157. Mas, porém, contudo, entretanto e todavia, nós temos o parágrafo 3º deste artigo, que nos fala que quando o roubo tiver como resultado morte, temos ali o latrocínio. E sobre o que versa o artigo 157, que todo aquele que estuda para a carreira policial sabe de cor. Vamos falar então o caput do artigo 157, que é subtrair para si ou para outra, mediante grave violência. Lembra? O artigo 157. Então, do que o artigo 157 versa? Sobre crime patrimonial. A morte foi um resultado. Então, o latrocínio não é um crime doloso contra a vida, mas sim um crime doloso patrimonial. Perfeito? Por isso, ele não será processado e julgado pelo tribunal do júri. Vamos dar continuidade. No que se refere à extradição, assinale a alternativa correta. Aí, agora sim, o professor está de olho. O professor está de olho, eu sei que é a correta. A Constituição Federal de 1988 veda expressamente a extradição de qualquer brasileiro nato ou naturalizado. Gente, quando a Carta Magna nos traz a proibição de extradição de brasileiro, ela não veda o naturalizado. Muito pelo contrário, a própria Carta Magna traz as possibilidades de um brasileiro naturalizado ser extraditado, perfeito? Uma vez solicitada a extradição por um Estado estrangeiro, o requerimento deverá ser analisado pelo Presidente da República quanto à admissibilidade e legalidade do pedido. O Supremo Tribunal Federal emitirá parecer meramente opinativo. Também está errado. Primeiro, porque não é meramente opinativo, e segundo, porque esse juízo de admissibilidade e legalidade, ele é feito pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele analisará o pedido
analisará o pedido de extradição. Então ele vai ver o seguinte, o crime ele era crime tanto aqui quanto lá, né? Ele já respondeu por aquele crime lá no exterior, a sentença dele foi de morte, ele teve uma sentença de morte no exterior, a sentença foi maior que 30 anos, o STF vai ver isso e o STF também vai falar assim, olha, se a sentença é de morte, você terá que converter em uma sentença de 30 anos no máximo, porque o Brasil é só permite 30 anos e o Brasil só irá te entregar se a sentença for até 30 anos. E aí temos o que? Uma via de mão dupla, tá certo? Por quê? Porque pode acontecer vamos lá, STF autorizar, negar. Então, o STF vai virar para o presidente e falar assim, olha, eu autorizei ou eu neguei. Se o STF autorizar, o presidente da República será o dono da palavra final. Então, ele poderá extraditar ou não. Ou não. Mas, se o STF negar, o PR não poderá. Ok? A decisão do presidente da República, ela ficará somente se o STF autorizar. Perfeito? Vamos lá. O brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em razão de crime comum praticado antes de sua naturalização. Perfeito. Perfeito. Vamos acrescentar aqui. E também para o crime de tráfico de drogas. Mesmo depois da naturalização. E A e D, a Constituição Federal veda a extradição de estrangeiro por crime político, excetuados os casos previstos pela própria Constituição. Pelo amor de Deus, a Constituição hora alguma autoriza a extradição por crime político. Inclusive, isso é contra um dos princípios que a gente já sabe, né, que é os princípios que regem a harmonia do Brasil, a relação do Brasil com estados estrangeiros. Próxima questão. Será lícita a prova obtida por meio de conversa informal do indiciado com policiais, uma vez que o inquérito policial é mero procedimento administrativo, dispensando-se a necessidade de ampla defesa e do contraditório, bem como das formalidades legais. Então, temos aqui, ok, uma conversa, mas essa conversa ela foi informal. O cara caiu no papo do good cop, bad cop. Um policialzinho bom, um policial mal, e eu sei que você tá doido para fazer essa jogada. Então, um vai tratar o preso mal, o outro vai tratar o preso bem. Fala, não, a gente tá só conversando. Ei, vem cá, vamos conversa. E aí, o preso, infelizmente, caiu neste papo e começou a entregar tudo o que ele sabe. Veja bem, apesar do inquérito policial que você estudou ontem com o professor Arthur, apesar do inquérito policial não ser um processo judicial, mas sim um procedimento administrativo, apesar de não ter a ampla defesa e o contraditório, deverá sim respeitar a lei, ok? Então, como é uma conversa informal, não teve ali o devido cuidado, não respeitou a lei, essa prova ela não será permitida. Mas em uma situação contrária, ok? Tá eu e você aqui, e você começa a me ameaçar, eu posso sim gravar, tá? Eu posso sim gravar mesmo sem você saber. Por quê? Porque eu estou agindo em legítima defesa contra uma investida ilegal da sua parte. Então, olha só, nessa aula não dá pra gente brincar de tudo isso, mas no seu estudo, por favor, abra nossos slides, tá tudo lá bonitinho, tá? Essa questão aqui, então, ela se encontra errada. E a última, mas não menos importante, nós vamos falar sobre o habeas data. No que se refere ao habeas data, assinar a alternativa incorreta. Professor, foco dessa vez, é incorreta.
O instrumento poderá ser utilizado para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante em registro ou bancos de dados de entidades privadas. Está correto, tá? Isso aqui porque quando essa entidade, ainda que privada, como aquela que começa com S, que seu nome fica sujo, sabe, né? Você sabe o que eu estou falando. E aí seu nome fica sujo, e ali aquilo ali é um banco de dados privado, mas que tem um caráter público, porque outras pessoas terão acesso, então outras empresas terão acesso. Então você poderá sim, por meio de habeas data, solicitar esse tipo de informação, perfeito? Então não vai ser a A. B, o habeas data somente poderá ser impetrado diante da negativa de autoridade administrativa. Nós já vimos isso quando nós falamos do princípio da jurisdição una. Então, para você dar entrada no habeas data, você precisará passar primeiro por uma recusa administrativa, perfeito? O habeas data é um instrumento adequado para a obtenção de informações fiscais. Pro professor, informações fiscais, isso aqui eu não aprendi na minha aula não, pois é isso mesmo, meu querido, isso aqui é um entendimento do Supremo Tribunal Federal, perfeito? Então, se você está ali precisando de informações fiscais, você poderá sim obtê-lo por meio do habeas data. E então a incorreta vai ser a última, vamos lá. O habeas data prescinde de constituição de advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Esse prescinde aqui é o terror da galera, né? Porque a pessoa acha que prescinde é precisa, mas o prescinde, ele é o contrário, ele é não precisa. Ele é não precisa. E isso torna a questão incorreta. Por quê? Porque diferente de outros institutos como o habeas corpus, para você dar entrada, para você ter início a um habeas data, você precisará sim de um advogado. Ok? Então, meus queridos, minhas queridas, meus cheirosos e meus tudo de bom, muito obrigado por estarem aqui comigo neste dia de hoje. Vamos tentar fazer um coraçãozinho. Que lindo o coração, né? Então, meus queridos, muito bom tê-los aqui comigo, tá? Continue durante toda a semana o Soma tá com esse projeto, e esse projeto não ficará só restrito essa semana. Nós vamos abarcar todo o seu edital com aula de questões semanais. Então, vão para cima, espero estar com vocês no churrasco de posse, perfeito? E lembre-se, batendo 2.000 inscritos, o professor fará PMDF junto com vocês. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau.